Boa noite, galerinha medonha. Estou eu aqui com o professor Anchieta. Vamos para a aula 1 dos mestres dos concursos militares. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de português e matemática. Eu trouxe para vocês CRAS e o professor Anchieta vai trabalhar... Radiciação, Fabiano. Hoje a gente vai trabalhar 10 ideias da radiciação. Então, a nossa aula vai ser dividida nessa, vamos dizer assim, nessa sistemática, tá? Trazendo o quê? Conceitos sobre CRAS e conceitos sobre radiciação, onde nós vamos ajudar os alunos aí nos concursos, né, militares, e também para qualquer tipo de concurso. Isso aí é interessante nessa matéria, né, Anchieta? Sim, Fabiano, ela é base, né? Porque junto da potenciação, a radiciação ela é um conceito bem básico ali para resolver muita coisa dentro da matemática. Então, vamos lá, vamos deixar o nosso professor Anchieta começar com suas ideias aí sobre a radiciação. Vamos lá, vamos transmitir aqui agora aí o seu... Se tu achar muito pequeno, eu transmito no maior daí. Não, tanto faz, Fabiano, porque na verdade eu vou estar falando, né? O pessoal vai estar assistindo, tanto faz, tá? Você que decide aí a hora que, ou muda, de vez em quando você chama. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver conceitos ligados à radiciação, tá? Não é difícil, mas algumas coisas são bem interessantes. Então, radiciação. Vamos perceber uma primeira ideia, né? Vamos pegar aqui, ó, uma primeira ideia. Quando a gente tem a raiz n de um número a gente tem que entender que esse n, né, ele é o índice da raiz, né? Para quem tem dúvida, esse n é o índice da raiz. E esse n, ele tem que ser um número natural. E ele não pode ser o zero. Então, ele pode ser um, 2, 3, sem problema nenhum. E esse a aqui, a gente chama ele de radicando. Então, o número que está dentro da raiz, a gente vai chamar ele de radicando. E aí a gente tem algumas possibilidades aqui para trabalhar. Então, a primeira delas é, o n ele é um número natural, e o a, então vamos considerar que o n ele é um número natural, né, sem o zero, e o a, vamos considerar que ele é um número positivo. Essa é a primeira ideia. Então, a gente sabe que a raiz n de um número a tem que dar um resultado b. E esse resultado b, quando ele é elevado àquele expoente n, aquele índice lá n, tem que voltar a ser o número a. Algumas observações aqui, né? Uma observação 1 dessa ideia. Se o a ele é maior ou igual a zero, é certo que a raiz de a, independente do n que vai aparecer aqui, também é maior ou igual a zero. Então, se o a é maior ou igual a zero, é certo que a raiz desse a também é maior ou igual a zero. Então, um exemplo para a gente poder enxergar isso. Quando a gente calcula a raiz quadrada, que tem um 2 aqui, que pode ser colocado ou não, de 16, observe que 16 ele é um número maior do que zero, né? Naturalmente, a raiz disso é maior do que zero, ou seja, a raiz de 4. Então, essa é a ideia, tá? Um exemplo 2. Se a gente tem a raiz quarta de 81, a gente percebe que 81 ele é um número maior do que zero. Logo, o resultado aqui vai ser 3, que também é maior do que zero. Então, se eu tenho um número maior do que zero dentro da raiz, o resultado disso é também maior do que zero. Bom, essa é a ideia 1 que eu queria passar para vocês. E agora vamos à ideia 2. A ideia 2 vai ser assim. Se eu tenho uma raiz n de a, né? E isso vai dar um número, um resultado, e esse n, ele é um número natural ímpar, vamos chamar de natural ímpar aqui, e o a, ele é um número menor do que zero, ou seja, o a é negativo, o que vai acontecer, né? Vamos pegar um exemplo 1 aqui. O que vai acontecer se eu tiver um índice, por exemplo, 3, de um número negativo? Então, quando a gente tem uma raiz de índice ímpar, 3, esse negativo ele sai. Então, a gente vai ter menos raiz cúbica de 27. Então, esse detalhezinho é importante porque isso só acontece se a raiz é ímpar. Na raiz de índice par, não dá para fazer isso.
porque não existe raiz de índice par de um número negativo, só de números positivos. Isso aqui vai dar, então, menos raiz cúbica de 3 à terceira, isso vai ser menos 3. Então, a gente entende que quando a raiz é de índice ímpar, sai negativos e sai positivos, né? Por exemplo, um exemplo 2. Se eu tenho a raiz quinta do número menos 32, a raiz é ímpar. Então, o negativo ele pode ser extraído da raiz e depois a gente tenta tirar o número que está ali, que no caso é 2 à quinta, 32 é 2 à quinta, e vai sair menos 2. Então, esse seria a ideia 2 desse conjunto de ideias que eu quero passar para vocês. Vamos passar para a ideia 3. Então, a ideia 3 é o seguinte: se chega numa prova e você encontra a raiz quadrada de um número ao quadrado, se você tirar o número que está lá dentro, você vai errar em muitos problemas. Então, é errado fazer esse cálculo aqui. Ou seja, cortar esse 2 com esse 2, como o pessoal tem costume. Isso é errado. O que você tem que fazer aqui, na verdade, é tirar o módulo do A. Aí é certo, tirar o módulo do A. Por que isso aqui tem que ser levado em conta, tá? Isso aqui é o correto, então. Então, quando a gente encontra a raiz quadrada de um número ao quadrado, a gente não pode sair cortando 2 com 2. Por quê, pessoal? Pode acontecer esse tipo de coisa aqui, ó. Exemplo 1. Vamos imaginar que você chega numa prova e encontra a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Observa que essa raiz é de índice par, ela é 2. Né? O índice dela é 2. Então, vamos imaginar que tu corte o 2 com 2. Você vai tirar menos 5. Isso é errado. Porque de dentro de uma raiz de índice par, não sai número negativo, só sai número positivo. Então, isso é um erro. O que você tem que fazer aqui é, está elevado ao quadrado, tira o módulo do número que está dentro lá da raiz. Esquece o expoente. Aí corta o expoente, sim, mas tira o número dentro de um módulo, e você sabe que módulo de negativo é positivo, é o valor absoluto. Né? Claro, se o número tiver positivo, você não iria errar numa prova se fizesse o corte direto. Mas o correto é tirar módulo de 4 e analisar. 4 é positivo, então sai 4. Um exemplo 3 seria tirar, por exemplo, raiz quadrada de 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Se você fizer o corte aqui, tu vai correr o risco de errar. Então, você tira em módulo 1 menos raiz de 3 dentro de um módulo. Aí você analisa. Peraí, raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, esse negativo aqui vai dar menos 1,7. Então, na hora de tirar o módulo, nós temos que trocar a ordem desses números. Raiz de 3 sai positivo e 1 sai negativo do módulo. Então, essa seria a terceira ideia. Ela é bem importante, né? Porque evita errar na prova esse conceito de tirar da raiz quando encontra o expoente ali, 2 em cima de alguma coisa. Tem que tirar em módulo, é o correto, tá? A ideia número 4 é a seguinte. Você, por exemplo, vai tirar a raiz de 4. O resultado disso é sempre um número positivo. Isso não é a mesma coisa que isso daqui. Tirar a raiz de 4 mais ou menos 2. Isso aqui não está correto, isso é errado. Tá? Por que é errado? Porque de dentro de uma raiz de número maior do que zero, vai ter que sair um número maior do que zero. Não tem como sair um número negativo quando eu trabalho com um número positivo. Aí você fala assim, tá, mas quando eu resolvo alguns problemas, por que raiz de 4 é mais ou menos 2? É porque você está resolvendo problemas desse tipo aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4. Ora, x ao quadrado é igual a 4, se você resolver passando 2 para o outro lado, você resolve fazendo mais ou menos raiz de 4. Mas aqui, porque você está procurando o valor de x, aonde elevado ao quadrado tem que dar 4. E aí você tem dois valores possíveis, o 2 e o menos 2. Nesse caso aqui, você tem o 2 ou você tem o menos 2. Né? Esse cuidado você tem que ter, porque você não está tirando a raiz do 4 aqui. Você está procurando o valor de x, que é elevado ao quadrado de 4. Uma outra maneira de resolver isso daqui é pensar assim: x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Ora, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, eu posso ter dois valores para x.
Então, é como se eu tivesse módulo de x aqui igual ao módulo de 2. Né? Dá para resolver pensando em módulo aqui. O que vai dar x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, é um cuidado que tem que ter. Eu estou procurando o valor de x é uma coisa, eu estou querendo saber a raiz de 4 é outra coisa. Essa seria a ideia 4. Tá? A ideia 5, para a gente dar uma pausa agora e vocês entrarem aí com os conceitos do português, vou colocar a ideia 5 aqui. Se você tem, por exemplo, raiz n de um número A vezes a raiz n de um número B. Claro, que exista isso daqui, né? Como é que a gente faz quando a gente está multiplicando duas raízes de mesmo índice, né? N e N? Bom, se você lembrar da potência, da potenciação, você sabe que esse A está elevado ao expoente 1. E o expoente 1 vai ser dividido pelo índice N. E aí você tem B também elevado ao expoente 1. Está aqui o expoente 1. E esse expoente 1 vai ser dividido pelo índice N. Ora, a gente tem bases diferentes de mesmo expoente. A gente, então, tem o produto A vezes B elevado a 1 sobre N. A gente sabe que o N é a raiz. Então, a gente pode trazer o N para cá, multiplicando o A vezes B. Então, pessoal, na prática é o seguinte: se eu tenho raiz N de A vezes raiz N de B, eu tenho, então, raiz N do produto A vezes B. Isso é uma propriedade. Deixa eu passar alguns exemplos para a gente terminar essa ideia. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho e eu vou passar alguns exemplos para a gente ver como é que a gente aplica isso. Vamos imaginar que numa prova a gente encontre assim, né? Raiz de 4 vezes raiz de 9. A gente pode, então, multiplicar, né? 4 vezes 9. Isso é igual a 36 e isso é igual a 6. Então, a gente pode multiplicar. Claro, pode resolver separadinho, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, tem problema que a gente precisa juntar para poder calcular. Se a gente chega numa prova e encontra isso daqui, ó, raiz de menos 4, que multiplica a raiz de menos 9, nós não podemos separar isso assim, ó, raiz de menos 4 vezes raiz de menos 9. Porque isso aqui não existe nos números reais. Existe em outro conjunto. Não existe em R. Então, se a gente tem menos 4 vezes menos 9, o correto aqui é eliminar o negativo, menos vezes menos vai dar mais, e 4 vezes 9, e daqui para frente faz o cálculo. E um último exemplo, só para a gente fechar essa sequência de 5 ideias, é essa daqui. Chega numa prova e o cara fala assim para você: olha, se você tem raiz de x vezes y, isso é igual a raiz de x vezes raiz de y. E ele pergunta para você se isso é verdadeiro ou é falso. O que você deve responder se ele diz que raiz de x vezes y é igual a raiz de x vezes raiz de y? Você deve responder que isso é falso. Aí você me questiona, mas por que eu tenho que responder que isso é falso, se lá em cima é a própria propriedade? É porque ele tem que dar a condição do x e do y. Ele tem que falar que, para estar certo, que antes de abrir aqui, ó, ele tem que dizer que x é maior do que 0 ou igual a 0 e o y é maior do que 0 ou igual a 0. Aí sim, isso daqui vai ser verdadeiro. Só a partir do momento que ele diga isso aqui. Se ele não falar isso daqui é falso, porque você não sabe a natureza do x e não sabe a natureza do y. Eles podem ser negativos, e aí você vai estar abrindo uma raiz de índice par de número negativo, o que é falso, tá? Então, tomar muito cuidado. Fabiano, essas 5 primeiras ideias que eu queria passar, tá? Você dá um start aí, e aí eu já volto com mais 5. Não, tranquilo. Eu vou passar algumas ideias também para eles para não tornar muito cansativo, né, a nossa aula, a nossa explicação aqui. Bom, pessoal, um pouquinho sobre crase. A crase em si, ela é um fenômeno, tá? Fenômeno, o quê? É uma junção de um artigo, de uma preposição mais um artigo. E, alguns casos, ela vai ocorrer, tá? E outros não. E outros casos ela é facultativa, poderá ser ou não apresentada. Então, o que nós vamos ver primeiro aqui na nossa tela?
casos em que não ocorre crase. Eu não posso utilizar a crase nos seguintes casos. Crase é a união, né, da preposição a com o artigo a. Logo, a crase é proibida quando um desses elementos for proibido. Eu tenho que tomar cuidado. Sempre o verbo vai me pedir uma preposição, né? Eu tenho que tomar esse cuidado para poder usar ou não, tá? Então, em termos com função de sujeito ou objeto direto, pois ele não tem a preposição a. O caso, a gente vê muito, à noite chegou cedo, o menino comprou a bola. Esses casos não é utilizado crase, porque não me pede preposição. Tanto o sujeito como um verbo transitivo direto, ele não vai me pedir o quê? A utilização de preposição. Com palavras masculinas, verbo no infinitivo, numerais, o artigo uma, alguns pronomes, porque não permite, né, o artigo a, o caso, caminhava a passo lento, estou à disposição a falar, eu falei a ela, dirijo-me a Vossa Senhora, pronomes de tratamento eu não utilizo crase. Observação, senhora, senhorita e dona, eles aceitam o artigo e, obviamente, a crase é facultativa. Dirijam-me à senhora. A gente vê muito, Anchieta, bife a cavalo, frango a passarinho, que ele quer dizer que seria a moda, né? Mas é errado. Tu já viu um cavalo fritando um bife? Tu já viu um passarinho fazendo um frango? Então, eu não posso utilizar a crase. Em construções com o a no singular, anteposto a uma palavra no plural, a gente tem um macete para isso aí, que é o seguinte, o caso, a palavra, o a singular e palavra plural, crase nem a pau. Então, não vai a crase, tá? Porque nesse caso não se tem o artigo as, e sim o artigo a, então a palavra está no plural. Então ele não aceita. Falei a pessoas estranhas. Se o caso as tivesse, em vez de eu ter o a, eu tivesse o as, ok, iria a situação da crase. Em expressões com palavras repetidas, não se admite, tá? O artigo a. Então venceu da ponta a ponta. Tá? Esse ponta a ponta não leva a crase, tá? Outros casos aqui, como o Anchieta fez, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui desses casos facultativos e depois, com o Anchieta terminar dele, eu trabalho somente os casos permitidos para a crase. A crase, então, repito, é a união da preposição a com o artigo a. Logo, a crase é facultativa quando a utilização de uma for facultativa, né? De um deles for facultativa. Tipo, se o artigo é facultativo com nomes próprios e pronomes possessivos, a crase também é facultativa, tá? Mas esses elementos têm que ser femininos. Falei a Maria, falei a Maria. Então, eu posso utilizar ou não a crase. Falei a sua classe, posso utilizar ou não a crase. Se a preposição é facultativa após até, com sentido de movimento. A crase é facultativa, tá? Quando há um substantivo feminino nesse caso. Chegou até a muralha. Esse a muralha ali, o a, seria facultativa a utilização dele ou não. Com os pronomes relativos, tá? Depende da preposição a ser exigida pelo verbo da oração adjetiva. Esta é a festa a qual me referi. Quem se refere a alguma coisa. Então, ele vai me pedir a preposição. Com pronomes demonstrativos, depende da preposição a ser exigida pelo verbo da própria oração. Falei aquele amigo. Olha a observação. Pode ocorrer antes do que uma crase da preposição a com o pronome demonstrativo que equivale a aquela. Houve sugestão anterior a que você deu. Então, eu tenho que cuidar essas situações. Voltamos agora para o nosso amigo Anchieta, que vai falar um pouquinho mais das suas restantes, das suas cinco ideias, e depois eu vou trazer aqui os casos em que a crase é obrigatória. Vamos lá, Anchieta, está contigo de novo. Tá, projeta aí, valeu.
Tá. Pessoal, então vou passar uma sexta ideia aqui, tá? Entre 10 que eu tinha separado aqui para vocês. Então, na sexta ideia, vamos imaginar uma divisão aonde a gente tem uma raiz de índice n de um número A, tá? Válido, isso aqui é verdadeiro, e uma raiz n de um número B, tá? Válido e verdadeiro. Tipo assim, se o n ele é par, o A obrigatoriamente é um número positivo ou nulo, né? E o B aqui, ele também, se o n é par, o B não é zero, né? Agora, se o n ele é ímpar, tanto o A quanto o B podem ser negativos ou positivos, né? Sem problema nenhum. Mas vamos lá. Desde que essa divisão seja válida, seja possível, né? A gente pode pensar assim. Claro, o B sempre diferente de zero, né? Qualquer situação, o B é nulo. A gente pode pensar assim, o A, ele está elevado ao número 1. E o número 1 vai ser dividido pelo índice da raiz. O B também está elevado ao expoente 1. E o 1 vai ser dividido pelo índice da raiz. Ora, na multiplicação, quando a gente tem expoentes iguais, a gente pode separar esse expoente, né, como a gente viu na ideia 5. Na divisão também, os expoentes são iguais do A e do B. Então, a gente pode pensar numa divisão elevado a um mesmo expoente. Não tem problema nenhum. E aí, o n, ele é o índice da raiz. Então, a gente pode jogar o n para índice da raiz e a gente vai ter A dividido por B. Observe, então, que a gente saiu de uma divisão de duas raízes para uma raiz de divisão de número. Ou seja, saímos daqui e viemos para essa possibilidade aqui. Então, isso é uma propriedade que a gente pode usar. Na prática, a gente pode fazer assim numa prova, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Na prática, a gente pode pensar assim. Eu tenho a raiz de 24 sobre a raiz quadrada de 6. Ora, então eu posso dividir 24 por 6, usando a propriedade que eu acabei de mostrar. 24 por 6 é 4 e a raiz de 4 é 2, o que facilita bastante o nosso cálculo, né? Agora, uma coisa que a gente não pode fazer chega na prova, tem lá raiz de menos 24 sobre raiz de menos 6. Você não pode fazer a divisão desses dois números, menos 24 por menos 6. Mesmo que agora você encontre, nesse momento, 4. Por que não pode fazer? Porque isso aqui não existe em R, isso aqui não existe em R. Então, não existe, né, nos reais, em R. Logo, eu não consigo juntar uma coisa que não existe. Então, isso aqui não pode ser feito, nem isso, tendo em vista que a gente já não tem raiz de menos 24. Então, é um cuidado que tem que ter na prova, porque é pegadinha, né? É o típico problema que vai dar problema ali, né? Vai dar erro, se você pensar desse jeito. Agora, uma ideia 7. Uma ideia 7. Se você tem a raiz de um número n, né? A raiz n de um número a elevado a um expoente m, né? O que acontece? Aliás, perdão, se você tem a raiz n de a elevado a um expoente m, é isso aqui que eu quero falar. O que acontece? Dentro do parênteses aqui, a gente tem o a elevado a um número 1 e esse 1 dividido pelo n. E tudo isso elevado a m. A gente pode multiplicar m por essa fração. Vai ficar a elevado a m vezes 1 sobre n. Isso vai dar a elevado a m dividido por n. Ora, o n é a raiz. Então, o denominador é a raiz. Então, eu vou ter raiz n de a elevado a m. Aí você pergunta, tá, o que aconteceu? Aconteceu que o m era um expoente de toda a raiz e esse m ele passou a ser o expoente do a. Então, a gente pode passar o m expoente da raiz para expoente do a. Na prática, é assim. Chega na prova lá, tu encontra algo desse tipo aqui. Raiz cúbica de 15. E esse 15 é elevado, por exemplo, a raiz, né, tudo isso elevado a menos 2. Ora, a gente sabe que esse menos 2 ele é expoente do 15. Então, a gente pode trabalhar com raiz cúbica, de 15 elevado a menos 2. Observe que o menos 2 passa a ser o expoente do 15. E daí para frente, cálculo, né? Agora, o que a gente não pode fazer numa prova?
A gente não pode fazer isso aqui. Tu tem lá a raiz quadrada de menos 4, e isso está elevado ao expoente 2, por exemplo. Isso daqui tu não pode fazer dessa maneira aqui, ó. Menos 4 elevado a 2. Por que não pode? Porque essa ideia aqui, ela não existe. Então, eu não posso, vou colocar não existe assim, tá? Com E ao contrário. Não existe em R. Se não existe em R, eu não posso passar, né, para a próxima etapa, porque senão eu vou estar cometendo um erro. Isso vocês têm que ficar bem alerta aí com esse detalhezinho. Então, deixa eu pegar a ideia 8 agora. Está quase acabando já, tá? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. E vou, então, para a ideia 8, de 10 ideias que eu separei para vocês. Quando a gente tem a raiz m da raiz n do número a. Então, a gente tem raiz de raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz m, que é essa raiz mais externa, do a elevado a 1, dividido pelo expoente n, pelo índice n da raiz. Agora, veja bem, isso aqui é a mesma coisa que a 1 dividido por n e isso dividido por m. Ora, isso aqui é a mesma coisa que repete a primeira fração, 1 sobre n, e multiplica pelo inverso da outra, que é 1 sobre n. Então, a gente vai ter 1 a sobre a elevado a 1 sobre n vezes m. Ora, mas o denominador aqui, n vezes m, é a raiz. Então, a gente pode escrever assim, a raiz n vezes m de a elevado a 1, ou só do a. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o m multiplicou o n numa única raiz. Ah, então, quando acontece isso aqui numa prova, olha, exemplo 1. Quando a gente tem raiz cúbica da raiz quadrada do número 5. Então, a gente tem a mesma coisa que 3 vezes 2 da raiz de 5. Ou seja, a raiz sexta de 5, né? Que a gente vai fazer a leitura assim. Raiz de índice 6. O que aconteceu? 3 vezes 2, né? Deu 6. Então, um exemplo 2. Vamos imaginar que a gente tem a raiz quadrada da raiz cúbica do número 2. Então, na prática, o que é isso? É 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 de 2. Que vai dar, no final, a raiz, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 de 2. Então, ficar atento que a gente pode multiplicar esses índices de raízes, tá? É uma ideia bem legal. Então, vamos para a 9ª aqui. A ideia 9 é a seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma raiz n de a elevado a m, a um expoente m. Ora, a gente sabe que isso é a elevado a m dividido pelo n. Porém, a gente tem uma fração aqui. E a gente sabe que uma fração ela tem infinitas frações iguais a ela. É só a gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se você multiplicar aqui em cima pelo P e embaixo pelo P, desde que não seja zero, né? A gente vai ter aqui a elevado a MP dividido por NP. E o que vai acontecer? A gente vai ter a raiz NP de A, deixa eu só voltar aqui para escrever mais bonitinho, NP de A elevado a MP. O que aconteceu daqui para cá? Veja bem. O que aconteceu é que a gente pode multiplicar o N por um número P e o M por um número P, ou seja, tem que multiplicar ao mesmo tempo. E aí vai aparecer os dois aqui. Não tem problema nenhum, podemos fazer isso. Um exemplo disso seria isso daqui. Um exemplo. Você tem a raiz quadrada, por exemplo, de 2 elevado à terceira. Vamos colocar uma raiz diferente aqui, vamos colocar uma raiz quarta, só para... Então, eu posso multiplicar o 4 ali por qualquer número, desde que eu multiplique o 3 por esse número. Então, eu vou multiplicar o 4 aqui por 2. E vou multiplicar o 3 por 2. Isso não dá erro nenhum, né? A gente pode fazer isso. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 6, tá? Então, isso é possível. Vamos para a 10ª ideia.
e última também, tá? Depois eu faço 2 exercícios bem tranquilo para fechar e a gente... Fabiano. Ideia 10. Ora, se eu tenho uma raiz n de a elevado a um expoente m, e eu sei que isso é a m dividido por n, eu posso também dividir o m por um p e dividir o n por um p. Isso vai gerar para a gente a elevado a m dividido por p, vou deixar assim mesmo, e n dividido por p. Ora, voltando para a raiz, a gente vai ter raiz n dividido por p, a elevado a m dividido por p. O que aconteceu daqui para cá? Aconteceu que a gente pegou o n e dividiu ele pelo número qualquer, desde que a gente faça isso com n. Não tem problema nenhum. Um exemplo, né, que pode cair em prova, essas bobagens, é assim. Chega na prova e tem lá, raiz sexta de 10 a quarta. Aí você pensa assim, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, pessoal, não tem problema nenhum dividir por 2 e por 2, desde que faça no índice e no expoente. Tem que ser nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou passar agora 2 ideias bem rapidinho, sem complicar muito, para a gente resolver, aplicar algumas dessas propriedades, e aí eu encerro aqui. Deixa eu só voltar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, simplifique. E vou colocar aqui, ideia 1. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 16 vezes 3 vezes raiz cúbica de 2. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente pode reescrever essa ideia assim. 2 elevado a 1 dividido por 3, vezes o 16, ele é 2 a quarta, tá? O 16, ele é 2 a quarta. Então, a gente pode escrever 2 a quarta também dividido por 3, vezes 3, vezes 2, elevado a 1, dividido pelo 3 da raiz. Então, vai ficar assim. Ora, a gente tem aqui a base 2 com expoente 1/3, 4/3 e 1/3, vezes 3. Isso vai dar 2 elevado a 3, 1 mais 4, mais 1, vezes 3. Isso aqui vai dar 2, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 por 3, 2, vezes 3. 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o resultado disso aqui em cima, tudo isso aqui, é 12. Tá? Uma outra ideia bem rapidinha é esse aqui. Chega numa prova, tu tem que calcular isso aqui. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 2. Observe, então, que em cima a gente pode juntar 8 vezes 10. E embaixo a gente pode juntar 20 vezes 2. E agora a gente pode juntar tudo dentro de uma raiz só. 8 vezes 10, 20 vezes 2. Simplificando agora, eu posso cortar, por exemplo, esse 10 com esse 20, que vai dar 2. Posso também simplificar esse 8 com esse 2, que vai dar 1 aqui e 4 aqui. E a gente vai ter, no final, raiz 4, raiz de 4 sobre 2. Ora, 4 sobre 2 é 2, e a gente vai chegar nesse final aqui. Então, tudo isso aqui, Fabiano, só para terminar, é a raiz de 2. Então, pessoal, é isso. Fabiano, pode voltar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apareçam mais. Se façam presente, né, Cheto? E aproveitem, né, Fabiano? Que é para pouco essa nossa possibilidade aí de ajudar essa gurizada, né? Vamos lá, então. Estamos aí de novo. Agora nós vamos trabalhar aqui um pouquinho do que falta da nossa crase. Vamos lá, então. Os casos que a crase é obrigatória, tá? São casos onde a crase ela vai se fazer presente e
eu não tenho, tipo assim, eu não tenho como escolher. Ela vai ter que trabalhar ali realmente. Então, vamos lá. Qual é a primeira? A crase sendo a união, tá? Da preposição a com o artigo a, ela é utilizada para comprovar o uso dessa preposição, né? Principalmente no quê? Basta confrontar ela com uma preposição masculina, né, correlata, para ver se ela tem a utilização da preposição mais o artigo. Como é que eu vou fazer isso, professor? Olha só. Às 2 horas chegamos. Eu tento trocar para uma masculina. Ao meio-dia chegamos. Aí comprova que aquele a está usando o quê? Preposição mais artigo, ok? Agora vamos para os itens mais ou menos já numerados aqui. São 4 itens que eu trouxe para vocês. Em locuções adverbiais, tá? Femininas, isso é, os termos preposicionados femininos, que têm função de adjunta adverbial, exprimindo circunstância de tempo, de lugar, de modo. Chegaram à noite, às pressas, à direita, à esquerda. Então, eles são obrigatórios a utilização da crase, tá? Em locuções prepositivas, à beira de, à espera de, à procura de, à moda de, à medida de, escreve a Machado de Assis. Escreve a moda Machado de Assis. Então, eu consigo colocar a palavra moda de. Bife à parmegiana, Ancheta. Bife à moda parmegiana. Então, ele vai levar a crase. Tá? Em locuções conjuntivas femininas, à medida que, a proporção que, ele vai receber essa crase. E se os nomes de cidade, casa e terra vierem determinados por alguma adjunta adnominal, ocorrerá a crase. Cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Se eu não tivesse aqui esse adjunto adnominal aqui, qualificando ele, dos Pinheirais, eu não poderia colocar a crase aqui antes aqui na palavra a de Curitiba. Mas como eu tenho ele, vamos dizer assim, especificando, ele vai receber. Volte à casa dos seus pais. Então, a mesma coisa. Já chegaram à terra dos antepassados, da mesma forma. Então, esses casos aqui são os que eu utilizo a crase, mais utilizados. Então, eu tenho que tomar cuidado com quando o verbo vai me pedir a preposição a e eu tiver o artigo a na palavra. Dessa forma, ocorre o fenômeno da crase e eu a utilizo. O que achou, Ancheta? Legal, né? Legal, Fabiano. Estava desligado o meu microfone aqui. Bem bacana. Esse aí é meio... Isso aqui é um resumão que vai estar lá no nosso grupo, né? Para o pessoal poder, vamos dizer assim, utilizar e captar, né? E eu coloquei no grupo lá as nossas dicas, Ancheta. Que nós temos vários professores trabalhando com nós, né? Todas as matérias que correspondem ao concurso da SpaceX, da ESA, da AFA, da EAR, da EPICAR, e temos um professor de direito também ali que está nos ajudando ali, que vai dar umas dicas de direito, principalmente para aquele pessoal que gosta de, além dos concursos militares, aí tentar uma brigada militar, uma polícia civil, uma polícia rodoviária federal. Então é interessante porque além dessas nossas matérias, eles caem nessa parte de direito, né? E a gurizada já fica ligado aí. Então, essa foi a nossa primeira aula. Semana que vem nós já estamos programando aí uma próxima aula aí com outros professores. Nós sempre vamos estar presente, ou eu ou o Anchieta, compartilhando aí a telinha, né? Com um dos outros professores aí que vai estar junto, ok? Deixe o seu recado, Fabiano. Aí, Anchieta. É isso aí. E a gente está preparando material para o pessoal. Daqui a pouco a equipe como um todo vai estar oferecendo, inclusive, material. As dicas, o Fabiano já tem colocado aí. Todo dia vai ter uma dica para vocês. Então, é uma equipe que está junto, né, para trabalhar, para passar o melhor para essa gurizada aí que vai tentar os concursos públicos ou da área militar.
Então, vamos juntos nessa jornada, né? Esse ano ainda vai ser um ano bem difícil para todo mundo, mas se tudo correr bem, o ano que vem, projetos e projetos mil, né, Fabiano? Não, e o detalhe, né? Tudo grátis, né? 0800. É, É só entrar ali e pegar material ali bem formulado, as dicas bem legais. Nós temos professores aí de várias regiões do país aí que estão nos ajudando, várias áreas. Então aproveitem aí se o pessoal vai colocar ali materiais ali, pequenos resumos para ajudar vocês aí. Então se inscrevam aí nos canais dos professores, entre no grupo e vamos dividir esse fardo aí para tornar mais leve para vocês. correto. É isso aí, Então tá, Fabiano. Um grande abraço para todos aí. um abraço aí para o pessoal na nossa primeira aula aí dos mestres dos concursos militares. Até a próxima sexta aí com uma nova aula aí. Um abraço, Ok. pessoal. Um abraço. Tchau.